Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje voltando aqui com um quadro muito querido por vocês aqui no canal, que seria o Arquivo Stranger. Pra quem é novo no canal e não sabe do que esse quadro se trata, basicamente eu seleciono um personagem de Stranger Things. Eu ainda não revelei a ordem dos personagens que eu seleciono, mas assim, alguém já acertou, tá? Se alguém acertou, os outros conseguem também. Mas basicamente eu seleciono esse personagem e começo a decupar ele, falar sobre tudo que a gente conhece da vida desse personagem e também o que eu espero que ele faça até o final da série. Eu queria deixar bem claro que esses arquivos Stranger que eu vivo fazendo é considerando até a terceira temporada, tá? Que fique bem claro, caso venha alguém do futuro aí falar que tem alguma informação errada, ou então alguma coisa que, ah meu Deus, você não falou de tal coisa. Eu só tenho informação até a terceira temporada, tá gente? Então relevem caso seja adicionado alguma coisa. Nesse arquivo Stranger especificamente eu vou ter algumas coisas a mais pra comentar futuramente, talvez, sim, porque não estamos falando de qualquer personagem nesse arquivo de hoje. Mas antes de eu começar a falar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, que isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things e também gosta da personagem que esse arquivo Stranger vai ser sobre, que eu sei que você já leu o título. E eu também queria avisar que o Plantão Geek agora tem uma opção aqui no YouTube chamado Valeu, que basicamente permite vocês a me ajudarem financeiramente a melhorar o Plantão Geek. Não é uma opção obrigatória, não é algo que, sabe, você vai fazer escondido do seu pai, pelo amor de Deus. É só pra quem pode, é só pra quem quer ajudar, é claro, não é nada obrigatório, tá bom? Mas eu precisava falar que agora tem essa opção aí embaixo disponível. Sem mais delongas, vamos começar aqui o arquivo Stranger de uma personagem muito especial. Ela é uma das protagonistas aí da série e também uma das favoritas. E é claro que eu estou falando aqui de Jane Ives, ou então, como todo mundo conhece, Eleven. Bitches. Bom, gente, a data de nascimento da Eleven é uma coisa meio complicada, porque assim, tem muitas informações, inclusive já queria deixar claro aqui uma coisa que eu esqueci de falar, olha só. Esse vídeo vai ter como base, assim, né, como fonte, os livros Stranger Things Worlds Turned Upside Down, Raízes do Mal e Cidade nas Trevas, ok? É daí que eu tô tirando essas informações que eu reuni no vídeo aqui de hoje. A única coisa que a gente sabe relacionada à data de nascimento da Eleven é que ela nasceu aparentemente em junho de 1970. Sim, isso significa que ela é mais velha que a galera, tá? Ela é um ano mais velha que o resto da party lá, dos outros personagens que vocês gostam, né? Que tem a mesma idade, digamos assim, que ela. Porque ela nasceu em 70, enquanto o resto da galera nasceu em 71, de acordo com o livro Raízes do Mal. Só que a gente não sabe o dia. Apesar da série ter mostrado uma certidão de nascimento, assim, meio que é um certificado de adoção, né? Do Hopper ali com a Eleven e tudo mais. E a data que tá ali é 18 de fevereiro de 71. Só que essa data, gente, foi na real uma homenagem pra atriz que interpreta a Eleven, né, a Millie Bobby Brown, porque o aniversário dela é dia 19 de fevereiro. E assim, isso nem chegou a ser mostrado de fato na série, né, o Hopper ele só esticou um pouquinho assim do documento e aí deu pra ver bem pouco, não dava nem pra ver a data que ela nasceu, mas teve fotos depois do documento inteiro, né, só que assim, se eles não mostraram na série, é porque tem algum motivo, né. Então eu prefiro acreditar na data de junho, se vocês me perguntarem, tá? Eu prefiro acreditar que ela nasceu em junho de 70. Outra coisa mega interessante é que a Eleven, ela é filha da Teresa Ives, que a gente já conheceu na série, né? A Terry Ives. E o pai biológico dela se chama Andrew Rich. Então, assim, se você por acaso dormiu durante 3 temporadas de Stranger Things e você achava que o Brenner era pai da Eleven, tipo, não sei, você não sacou alguma coisa ali? O Brenner não é pai da Eleven, tá? O pai dela se chama Andrew. Inclusive, eu já vou fazer uma recomendação super importante aqui nesse arquivo Stranger, que eu acho essencial vocês assistirem, caso não tenham assistido ainda, são os vídeos de Raízes do Mal que tem aqui no canal, porque lá tem muita coisa envolvendo a Terry Ives, o Andrew também, e é importante a gente saber algumas coisinhas dos pais biológicos dela. Eu vou mencionar algumas nesse vídeo, só que pra ser um complemento muito bacana, eu recomendo vocês clicarem nesse vídeo aqui que vai estar aparecendo no card, que eu falo da história de Raízes do Mal e tudo mais, e também tem esse outro vídeo aqui, que fala mais especificamente sobre o pai da Eleven,
algumas teorias envolvendo ele e tudo mais. Inclusive, se você vê por aí na internet teorias que falam que o pai biológico da Eleven tá vivo e esse tipo de coisa, fui eu que inventei essa teoria, tá? A galera deu uma copiada monstra em mim, ó, foi o maior kibe que eu já vi de teoria, foi a galera falar que o personagem tava vivo depois que eu falei, ó. Mas, assim, só o desabafo. Pra gente entender um pouco mais sobre a Eleven, eu acho importante, como eu mencionei, né, como eu indiquei agora há pouco, a gente conhecer um pouquinho sobre os pais biológicos da Eleven. Então é isso que a gente vai fazer agora. Vamos começar falando um pouquinho da Terry Ives, né, que o nome dela inteiro ali é Teresa Ives. Tá aí pra você que não sabia que Terry era apelido de Teresa. Sim, gente, é apelido de Teresa. Ou então, se for o nome masculino, é Terence, tá? Então, já fica a informação de hoje. A história da Terry é bem complicada, porque ela é a filha mais nova lá dos avós da Eleven. Ela tem uma irmã que se chama Becky Ives, que a gente também conheceu na série. Becky, inclusive, é apelido de Rebecca, tá? Então, são duas filhas, Teresa e Rebecca. Só que aí, em determinado momento, os pais da Terry Ives morreram num acidente de carro e a Becky ficou como principal responsável da filha caçula ali, né, que seria a Terry. Elas moravam em um outro condado ali de Indiana, né, porque, por exemplo, a gente tem Hawkins, Indiana, e a Terry e a Becky moram em Bloomington, Indiana. Então é por isso que, por exemplo, a gente tem uma cena da Eleven pegando uma carona de caminhão até a casa da Becky, porque fica meio longe, sabe? Não fica no mesmo lugar. Com 18 anos de idade, a Terry conheceu, através de uma amiga dela, um homem chamado Andrew Rich, que assim, gente, era o sonho de qualquer pessoa, entendeu? Aparentemente pela descrição lá em Raízes do Mal. Era um cara bonito, inteligente, nerd, só que ao mesmo tempo ele era meio doidão, sabe? Ele gosta de ir em festival, ele vai em Woodstock, por exemplo, que foi um festival de música que teve. Em Raízes do Mal descreve que o cara vai lá, usou umas drogas, assim, o cara é até meio problemático em alguns aspectos, né? Não que isso seja sonho de alguém, né? Namorar alguém problemático. Mas enfim, vocês entenderam, né? Era um cara que pra aquela época lá dos anos 60, no caso, né? Final dos anos 60, era alguém extremamente atraente. Só que uma coisa interessante do Andrew é que ele era muito íntegro, sabe? Ele era muito responsável pelas coisas que ele faz. Então, se ele erra, ele pegava a responsabilidade do erro dele. Ele era muito protetor e toda aquela coisa. O casal nunca debateu sobre como seria o futuro deles, nem nada assim. E eu diria até porque eles não tiveram muito tempo, né? Eles não tiveram muita ideia das coisas que aconteceriam futuramente. Só que assim, todo mundo que leu Raízes do Mal consegue ver a Terry e o Andrew como se fosse o primeiro Eleven. Sabe Mike Eleven? É como se fosse a base do Mike Eleven foi Andrew e Terry, gente. É impossível não ver Mike Eleven no relacionamento deles. A Terry entrou no MK Ultra em 1969 pra ela poder ganhar uma grana e sentir que ela tava fazendo algo de importante. E o Andrew sabia de tudo, tá, gente? Ela contava pra ele sobre algumas coisas, né, que aconteciam no laboratório. Ela não contava tudo, né, mas ela contava a maior parte dos detalhes, que tinha alguma coisa esquisita, assim, naquele lugar e tudo mais. O Andrew sabia dessa parte. Só que um momento decisivo aí nessa história dos pais biológicos da Eleven foi no dia 3 de novembro de 1969, quando o Andrew foi pra um protesto contra o presidente Richard Nixon, porque basicamente naquela época a maioria dos jovens era contra a guerra, né? Ficava aquela impressão de, meu Deus, o presidente fica mandando a galera, os jovens, né, os meninos, pra uma guerra que não é dos Estados Unidos, que seria a guerra do Vietnã, né? Era esse o ponto de vista da maioria dos jovens daquela época. E o Andrew era como eles, ele não queria guerra, ele era contra tudo isso do Vietnã e várias coisas assim, queria que mandasse as pessoas do Vietnã pra casa, pra ficar ali, não se meter em confusão. Só que o protesto acabou dando errado e o Andrew foi preso. Só que tudo bem, a Terry foi lá, pagou a fiança deles. Inclusive, gente, nessa noite aí que ela pagou a fiança deles, de acordo com as minhas contas, foi ali que veio a Eleven, tá? Eu acho. Mas qual que era o maior detalhe sobre essa coisa de Vietnã que vocês precisam saber? Naquela época, gente, quem tava estudando na faculdade, tipo, os rapazes que estudavam e tudo mais, eles não eram elegíveis para ir ao Vietnã. Porque, basicamente, toda vez acontecia um sorteio de soldados que eram selecionados para ir pro Vietnã. E eles sorteavam de acordo com a data de nascimento. Então, todo
todo mundo que era nascido naquela data iria pro Vietnã. Só que o Andrew estudava na faculdade, então ele não era elegível, certo? Errado. Por quê? Porque o Brenner, gente, ele mexeu uns pauzinhos, sabe? A Terry Ives, no tempo dela lá no MK Ultra, ela começou a causar, gente. Ela começou a perceber que tinha muitas coisas erradas. Ela viu a Kali, conheceu ela e falou, gente, estão aplicando coisa nas crianças, estão fazendo experimento nas crianças e um monte de coisa errada aqui. Certeza que esse lugar é ruim, né? E o Brenner não tava gostando dela ser muito enxerida. Queria que ela voltasse a ter foco ali no projeto, né? No experimento. Então ele interpretou que ele precisava afastar possíveis distrações da Terry. O Brenner mexeu uns pauzinhos e acabou fazendo com que o Andrew fosse expulso da faculdade, enquanto todos os outros que estavam envolvidos no protesto junto com ele não foram expulsos, só foi o Andrew. Por que o Brenner fez isso? Para que o Andrew se tornasse elegível para a guerra do Vietnã. E aí, quando chegou no dia de sorteio, adivinha só? Sim, gente, o número do Andrew foi o primeiro a ser sorteado. E assim, ele teria que ir para a guerra do Vietnã. Ou seja, o Brenner separou a família da Eleven antes mesmo dela nascer. Esse é o nível de maldade desse homem. O Andrew e a Terry se despediram sem saber que a Terry estava grávida. Nenhum dos dois sabia que a Eleven já estava ali, acompanhando tudo de camarote, ela estava lá embaixo. Mas assim, uma coisa super bonitinha que é mencionada em Raízes do Mal, para vocês entenderem como era essa relação dos pais biológicos em relação a Eleven, é que é mencionado que se o Andrew soubesse que a Terry estava grávida, ele possivelmente iria fugir pro Canadá junto com a Terry para eles terem uma família junto. Ele não iria pro Vietnã. A Terry até sugere para ele fugir, né, para não ir para essa guerra nem nada. Só que como eu falei, o Andrew era muito íntegro, então ele ia fazer o que era para ele fazer. Só que se ele soubesse que a Terry tava grávida, aí era outra coisa, entendeu? Aí era para priorizar a criança. Inclusive, a Terry se lembra lá no Raízes do Mal que o Andrew, ele seria o único a ficar feliz com a notícia da gravidez, assim, uma gravidez não esperada, porque a Terry ficou muito assustada, né, gente? Ela tinha, 18, 19 anos, e o Andrew ia pra longe, sabe? Ia acontecer um monte de coisa, e ela tava mega assustada, e aí ela começa a lembrar que, o Andrew seria a pessoa mais feliz nisso tudo, ele ia ficar muito feliz de ter uma filha. Algumas semanas depois da partida do Andrew, a Terry recebe a notícia que ele morreu em batalha lá no Vietnã, só que isso não é muito explicado, isso não é muito bem mencionado. Inclusive, eu tenho várias teorias que falam que o Andrew tá vivo e tudo mais, né? Eu criei uma teoria lá, que depois puxou um monte de gente que quibou a minha teoria, mas enfim, eu tenho alguns pensamentos contra essa ideia do Andrew ter morrido, porque eu achei que ficou muito esquisito a maneira que foi dito isso em Raízes do Mal, mas enfim, isso é papo de outro vídeo. De qualquer forma, a Eleven, ela sempre foi muito querida pelos pais dela, antes mesmo que ela soubesse disso. Inclusive, ela ganhou esse nome de Jane graças a Terry, que quis homenagear uma mulher chamada Jane Goodall, porque essa mulher, essa Jane Goodall, ela era uma cientista que trabalhava com primatas, né, macaquinho, etc, esse tipo de coisa. E ela era a única cientista ali da época que não dava número pros macacos, não era experimento 1, experimento 2, não era isso, ela dava nome pros macaquinhos, né, pra criar um vínculo com eles e tudo mais, ela não maltratava eles. E aí é muito irônico, né, essa alusão que eles fazem do tipo, nossa, o cientista que trata o experimento como humano, que era isso que a Terry queria, né, basicamente. Então ela deu o nome da Eleven de Jane, como homenagem a Jane Goodall. O Andrew e a Terry quiseram muito ficar com a Eleven, e essa é a parte mais triste da história, só que o Brenner tirou os pais biológicos dela de formas diferentes, até que ele ficasse com a Eleven só pra ele. Depois da notícia da morte do Andrew, a Terry, ela ficou assim, com muita sede de vingança. Se ela já tava antes com os amigos dela lá, que são os outros cobaias do MK Ultra, agora ela ficou mais ainda, porque ela sacou que foi tudo uma jogada do Brenner. Ela percebeu que foi uma coisinha do tipo, mano, esse cara forçou o Andrew a sair do meu lado, forçou uma expulsão, era pra tá tudo bem agora, só que esse cara quis isolar um dos pais, né, e começou por ele, começou pelo Andrew. Ela ficou com medo do que o Brenner podia fazer com ela, né, toda aquela coisa, então ela começou a armar pra cima do Brenner e fazer várias tentativas de exposição do MK Ultra que não deram certo. Numa das últimas vezes que a Terry foi pro laboratório, eles acabaram injetando uma seringa nela, que era de praxe, assim, eles sempre injetavam alguma coisa, que era tipo uma droga, nos cobaias pra poder fazer as coisas e tudo mais, só que dessa vez, nessa seringa, você tinha algum tipo de líquido que acabou antecipando o parto da Terry. E aí agora o resto vocês já sabem, né, porque a
Terry explicou isso pra gente lá na segunda temporada. Ela teve o parto reduzido, acabou indo pro hospital e o Brenner roubou a Eleven do hospital e fez com que todo mundo acreditasse que a Terry perdeu a criança, né? E ninguém acreditou quando a Terry falou, não, eu não perdi não, me roubaram a criança. Alguns anos se passaram com a Terry tentando expor o governo, tentando mostrar a verdade, até que em 1978 ou 1974, porque a gente também tem datas diferentes relacionadas a isso, a gente tem uma data da HQ e outra data relacionada à série e a Raízes do Mal, mas o importante é que a Terry invadiu o laboratório tentando achar a Eleven, porque ela sabia que a Eleven estava lá dentro do laboratório, só que ela acabou sendo capturada e sendo colocada em estado vegetativo. Deram uns choques na cabeça da Terry Ives e assim ela acabou ficando presa num looping mental eternamente, assim. Então a história da Terry é bem triste, né, gente? E sobre a Eleven, ela continuou vivendo no laboratório toda aquela vida abusiva que eu vou decupar um pouco mais pra frente. A Eleven foi condicionada a pensar, assim como vários outros cobaias, né, que o Brenner era o pai dela, né, por isso que ela chama ele ali de Papa, digamos assim. Ela passou a infância toda fazendo testes no laboratório, sendo cobaia e brincando também na Rainbow Room, que é aquele quarto arco-íris, junto com as experimentos 8, 9 e 9,5, são as que aparecem na HQ, pelo menos. Muita gente se pergunta do porquê que a Eleven tem o cabelo raspado, né, tem gente que nunca entendeu direito esse conceito, e apesar de na série nunca ter explicado oficialmente, eu vou catar a explicação do MK Ultra e do Projeto Montauk real, que eles têm um vídeo aqui no canal também, ó, vai estar aparecendo aqui no card pra você dar uma olhadinha também. Basicamente, eles raspavam a cabeça dos experimentos pra facilitar na hora de colocar aquele equipamento, aquele capacetinho e tudo mais, pra que não houvesse interferência e fosse mais preciso na hora de analisar os neurônios através dos neurotransmissores que tem naquele capacetinho. A gente não sabe quando a Eleven raspou o cabelo, mas a gente sabe que não é uma coisa só dela, né? Como a gente pôde ver ali no teaser da 4ª temporada, que mostra o laboratório e mostra vários outros experimentos de cabeça raspada, né? Então não era uma coisa que era só da Eleven, só a Eleven passou por isso. Não, outras pessoas também passaram. O processo de lavagem cerebral que o Brenner faz com os experimentos é um show de horror à parte, que eu vou mencionar aqui porque eu acho que é muito relevante pra Eleven futuramente, porque basicamente tem um processo que o Brenner faz relacionado ao psicológico dos personagens e como eles vão retratar tudo isso, né? Os personagens, eu digo os cobaias. Que ele explica pra Terry esse processo e ele basicamente faz o mesmo com os outros cobaias do Projeto Índigo, que são aquela galerinha ali da Eleven, né? As crianças com poderes. Esse processo o Brenner chama de The Box, basicamente. Eu esqueci como é que fica na tradução, mas seria basicamente a caixa. Nesse processo, o Brenner ensina o cobaia a pegar um sentimento que esse cobaia teve em algum momento da vida, sabe? Em algum lugar, em alguma situação, qualquer coisa desse tipo. E ele ensina o cobaia a esmagar esse sentimento e não sentir absolutamente nada. Ou seja, ele quer tornar aquele cobaia meio apático em relação às coisas. Porque se o cobaia não sentir nada, logo vai ser mais fácil controlar esse cobaia. É uma boa tática de controle para que o cobaia não ficasse tão poderoso, porque provavelmente o Brenner já sabia que as emoções é uma coisa que atinge muito os poderes dos cobaias específicos lá que ele tá trabalhando. E a gente aprendeu isso na série, né? Os poderes da Eleven se intensificam quando ela foca em algum tipo de sentimento. A gente vai falar disso mais pra frente aqui nesse vídeo, quando chegar na parte da narrativa conhecida dela, mas o Brenner desde o começo tentava inibir esses sentimentos, tentava prender eles todos na caixa para que não fossem atingidos de forma alguma no subconsciente do cobaia. Com isso, todos eles acabavam sendo limitados socialmente, acabava tendo dificuldade na fala. É um tipo de abuso, né? Abuso físico, abuso verbal, enfim, acontecia um monte de coisa lá no laboratório. E isso condicionava os cobaias a acreditar que se eles não agissem da maneira correta, eles seriam punidos, assim como a gente viu a Eleven sendo trancada num quartinho várias vezes. Então, assim, quando você for questionar quem é a pessoa mais sofrida de Stranger Things, pensa na pessoa que passou 12, 13 anos da própria vida presa num laboratório que foi separada dos pais biológicos e passava por todo esse processo
processo de inibir os sentimentos. Nunca teve amigo, nunca teve aniversário, nunca teve festa, Natal, nada. Nunca teve nada. A Eleven foi cobaia de 4 tipos de experimentos lá no laboratório. Manipulação de objetos, que seria basicamente quando ela amassa aquelas latas de coca, né, digamos assim. Manipulação de seres vivos, quando ela é obrigada a ferir um animal, né, um gato, no caso, só que ela não consegue, por isso que ela é punida. Estudos do véu, que basicamente seria aquele fundo preto, sabe? Quando a Eleven se concentra e ela acorda num fundo preto, o nome daquilo é véu. O Brenner trata isso como a habilidade de atingir o subconsciente, tá? Seria esse o nome do estudo. E por último, e não menos importante, a gente tem o tanque de privação sensorial, que é para aumentar essa questão mais perceptível da sensibilidade da Eleven em relação ao inconsciente dela. O fato é que até o presente momento, e isso pode mudar a qualquer hora, sabe? A qualquer instante, a Eleven é a cobaia mais forte do laboratório. Mas isso não é gratuito, né? Porque todas as vezes que eles usam muito ali os poderes, o nariz dos cobaias acaba sangrando. E caso você não saiba a explicação pra isso, momento aula de biologia, gente. O nariz de vocês pode sangrar na vida, você não precisa ter poder, tá? Pode sangrar do nada, assim, quando você atinge uma pressão muito grande que causa a ruptura dos seus vasos sanguíneos. Então, por exemplo, eu já fui numa viagem pro Peru, né? Eu já tive que andar numa montanha chamada Montanha Colorida, vai estar passando a foto aqui. E essa montanha, ela fica num pico de 6.000 metros acima do mar. Isso é muito, gente. É muita coisa. Então, assim, a sua barriga sobe pra cabeça. É uma pressão muito grande. Então, você tá lá caminhando, do nada seu nariz começa a sangrar. E assim, juro que eu não tenho poderes. É porque os meus vasos sanguíneos, digamos assim, foram pressionados de uma forma que rompeu alguma coisa e começou a sangrar o nariz. E aí, a mesma coisa na questão dos cobaias. Eles fazem tanta força que pressiona a cabeça e o nariz começa a sangrar. É tipo, devido ao esforço, entendeu? Pronto, fim da aulinha de biologia. Agora você, olha, não vai errar na prova se cair alguma coisa desse tipo, tá? Outra coisa super interessante que a gente pode colocar aqui nessa pauta de laboratório em relação a Eleven é a lista de poderes que ela tem. Telecinese, levitação via telecinese, percepção extrasensorial, visão remota, telepatia, só que só em um nível sutil, até porque só o Mike e a Terry Ives conseguiram ouvir a Eleven via telepatia até o momento. Psicometria, que seria basicamente você saber os detalhes sobre alguém apenas tocando um objeto. Tecnopatia, que seria basicamente manipular objetos e transmitir a voz de pessoas através desses objetos. Bioquinesis, capacidade de ler memórias, sabe quando, por exemplo, ela fala com um Billy, ela tá vendo todas as memórias dele? Então, tem um outro poder também que tá nessa lista aí da Eleven, que eles intitularam como teleporte, porque isso não foi explicado direito ainda. Vocês lembram, por exemplo, quando a Eleven, ela foi capturada ali pelo Demogorgon, né, na primeira temporada, bem lá no finalzinho, quando ela vai destruir ele? A menina simplesmente teleporta de um ponto pro outro lá no mundo invertido, e aí eles determinaram isso como teleporte no livro Stranger Things Worlds Turned Upside Down. Então, assim, se você considerar isso um poder e você contar quantos poderes eu falei, você vai perceber que a Eleven tem um total de 11 habilidades. 11 habilidades. Agora, se é por isso que a Eleven chama Eleven, eu já não sei. Porém, tudo mudaria de perspectiva em 6 de novembro de 1983. Durante um certo acidente que vocês devem estar bem familiarizados. Em determinado momento, durante os experimentos da Eleven, ela conseguiu encontrar um tipo de criatura muito bizarra. Só que assim, quando ela tava vendo essa criatura pela primeira vez, ela ficou com muito medo e acabou entrando em pânico. E fugiu, sabe, do subconsciente dela. Ela não prosseguiu com o experimento. O Brenner ficou muito curioso sobre isso que ela acabou vendo e levou ela num outro dia, num tanque de privação sensorial para que ela pudesse entrar em contato com essa criatura. E foi no dia 6 de novembro, quando a Eleven entrou naquele tanque sensorial pra poder entrar em contato com o Demogorgon, né, que a gente não sabia que era o Demogorgon ainda, ela tocou no Demogorgon e isso acabou criando um portal, basicamente. Ela abriu uma dimensão, gente, foi um bagulho muito louco. Lá no laboratório de Hawkins foi criado esse portal que abriu uma nova brecha para que o Demogorgon saísse do mundo invertido e fosse pro mundo real. Só que assim, foi uma confusão tão grande que a Eleven conseguiu fugir do laboratório nesse mesmo dia
dia. A gente não sabe como, né? Isso nunca foi explicado. Só que a gente sabe que ela fugiu por um cano de drenagem, porque apareceu uma parte da roupa dela nesse cano de drenagem. E foi nesse dia também que o Demogorgon acabou levando o Will Byers, né? Ele tinha acabado de sair ali no nosso mundo e ele já deu de cara com o Will. Na manhã do dia seguinte, a Eleven acabou encontrando um cara chamado Benny numa lanchonete, né? Que ele era o dono. E ela tava com muita fome, ele foi, alimentou ela, super bonitinho. Só que ao mesmo tempo, o Benny percebeu que se tratava de uma criança que sofreu algum tipo de abuso, né? Porque a Eleven não falava nada, ela tava com uma roupa esquisita, enfim, tava meio na defensiva. O Benny ligou pra assistente social ali, né? Pra falar, olha, tem uma criança aqui que deve ter passado por uns perrengues, não sei o que eu faço. Só que em vez de ir uma assistente social lá, foi uma agente do governo no lugar. E essa agente acabou matando o Benny e a Eleven fugiu da lanchonete, assim, disparado. Durante a noite, a Eleven foi encontrada pelo Dustin, Mike e Lucas, que estavam ali fora procurando pelo Will, e acabou sendo acolhida lá no porão do Mike. Foi inclusive nessa cena que o Mike se apresentou pra Eleven e deu pra ela o apelido de Elle, que ela iria usar na vida toda, né, basicamente. No dia seguinte, o Mike levou o café da manhã pra Eleven, né, cuidou dela, apesar do Lucas e do Dustin estarem meio, eita, sabe, nossa, quem é essa menina meio esquisita, ela pode ser uma menina doida e você tá colocando ela aqui no porão. Depois que o Mike deu o café da manhã pra ela, né, nesse dia seguinte, a Eleven acabou contando pro Mike que ela não podia contatar outros adultos e tudo mais, né, ela contou da própria maneira, falando que tinha gente ruim atrás dela, né, ela falou que tinha bad people atrás dela, e o Mike entendeu que ele não deveria chamar nenhum adulto, né, que a situação ali era um pouco mais complicada. Inclusive, ele ensinou pra ela o conceito de promessa, né, ele prometeu que não ia chamar ninguém, e ele disse que promessa era uma coisa que você não podia quebrar, e esse conceito é muito importante pra Eleven até hoje. E se você viu o meu último vídeo de Stranger Things relacionado às possíveis vítimas, eu menciono um pouquinho essa questão de promessa e como eles podem subverter isso na cabeça da Eleven. Vai estar aparecendo aqui no card pra vocês darem uma olhada também. Mas enfim, o Lucas e o Dustin tava meio desconfiado disso, né, não tava querendo muito colaborar com a situação. E antes do Lucas sair pra poder chamar alguém e tudo mais, a Eleven acabou batendo a porta na frente dele várias vezes, e foi ali que ela acabou revelando pros meninos que ela tinha poderes. Durante a noite, a Eleven também ensinou pros meninos onde é que o Will estava, né? Ela tentou ensinar, mostrou um tabuleiro do D&D, virou ele de ponta cabeça pra tentar ilustrar que o Will estava no mundo invertido. E os meninos também apresentaram um conceito de amizade pra ela, o que significava você ser amigo de alguém, que é uma cena muito bonitinha. Mas de qualquer forma, depois que a Eleven mostrou onde é que o Will tava, agora cabia a ela levar os meninos até lá. No dia seguinte, o grupo começou o que eles chamaram de Operação Markwood, porque eles queriam que a Eleven levasse eles até onde o Will estava. Inclusive, o Mike ensinou a Eleven a ver as horas no relógio dele mesmo, né? Antes dele ir pra escola, ele foi lá, deu o próprio relógio pra Eleven e ensinou as horas pra que ela pudesse encontrar eles lá na floresta. Só que assim, a Eleven acabou levando eles até a casa dos Byers, porque era ali que o Will tava, afinal de contas. Só que ela não soube explicar muito bem, né? Ela não sabia falar direito ali e tal. Então os meninos ficaram bem confusos. Só que foi nesse momento que passaram vários carros de polícia e os meninos acabaram seguindo esses carros, né? Que tava tudo com sirene, tava parecendo que tava rolando uma confusão. Eles seguiram os carros de polícia apenas pra ver depois, lá na pedreira, os bombeiros, paramédicos, enfim, retirando um corpo que supostamente era pra ser do Will, né? Era um corpo falso de dentro da pedreira. E aí os meninos tudo ficaram em choque, né? Falaram, meu Deus, o Will morreu e a gente seguindo a Eleven aqui. Inclusive, o Mike ficou mega chateado com a Eleven, chamou ela de mentirosa e tudo mais, porque ele tava com expectativa, né, de achar o amigo, e aí, em teoria, ele acabou de ver retirarem o corpo afogado do amigo dele de um lago ali, então o Mike simplesmente pegou a bicicleta dele e foi embora. Só que a Eleven, ela quis provar que ela não tava mentindo pro Mike, ela quis provar que o Will estava vivo, e foi nesse momento que ela fez a voz do Will ressoar em um dos walkie-talkies ali, no walkie-talkie do Mike, e ela conseguiu meio que provar pra ele que, olha, o Will tá vivo sim. Aquilo ali, eu não sei o que é, mas não é ele não. E essa foi exatamente a prova que o Mike precisava. No dia seguinte, 10 de novembro de 1983, os meninos decidem levar a Eleven até a escola, lá no AV Club, que era onde tem um rádio super poderoso e tal. E aí eles acharam que a Eleven ia ser mais útil se ela fosse levada pra lá. Só que ela não podia ir do jeitinho que ela tava, né? Ia ser meio esquisito. E foi ali onde começou uma das minhas cenas favoritas, assim, de todas. Eu acho essa cena muito
muito bem construída, muito bonita, porque os meninos roubaram um vestido antigo da Nancy e colocaram uma peruca loira na Eleven, e foi nesse momento que ela recebeu o primeiro elogio sincero da vida dela, vindo do Mike, né, porque o Mike chamou ela de pretty, chamou ela de bonita ali quando ela tava daquele jeitinho. Antes deles conseguirem entrar no AV Club, o Sr. Clark apareceu, levando eles até o memorial do Will, que tava rolando lá no ginásio. Só que assim, durante esse memorial, você tinha o Troy e o amigo dele, que honestamente eu esqueci o nome, porque o moleque é tão figurante que eu esqueci o nome do moleque. Eles estavam zoando o Will, tipo, no memorial dele. Imagina, quem é que zoa um morto durante o funeral, sabe? É uma coisa muito zoada a se fazer. O Mike ficou irritado, acabou empurrando o Troy depois de uma discussão. Só que antes que o Troy pudesse revidar, a Eleven fez o menino se mijar. Gente, ela fez o menino fazer xixi nas calças lá, causou uma explosão de riso entre a galera. Só que esse foi o timing perfeito para que a Eleven, o Mike, o Dustin e o Lucas fugissem dali o mais rápido possível. Eles finalmente conseguem acessar aquele rádio do AV Club e eles acabam presenciando uma conversa do Will com a Joyce, só que os poderes da Eleven foram tão fortes naquele rádio que o rádio pegou fogo. Tipo, acabou de chegar o rádio e os moleques já quebrou, mano. Tenso. No dia seguinte, depois de uma conversa com o Sr. Clark, os meninos decidiram seguir a bússola do Dustin, porque ela supostamente apontaria pra um portal magnético que estaria meio com um problema, sabe? Estaria meio esquisito. Esse portal magnético seria, em teoria, o portal do mundo invertido. E a Eleven sabia disso e ela queria proteger os meninos. Então ela ficou meio que tapeando a bússola, sabe? Tipo, enganando a bússola o tempo todo, quebrando ela, pra que os meninos fossem guiados pra um outro lugar e não pro real portal. Só que em determinado momento, os meninos descobrem isso e acabam perguntando, tipo, por que você fez isso, né? A gente tá andando aqui o tempo todo. A conversa esquenta e o Lucas e o Mike começam a discutir entre si, porque o Mike tá defendendo a Eleven e o Lucas tá meio que acusando ela, falando que ela é suspeita e tudo mais. Durante a briga, a Eleven protege o Mike, afastando o Lucas dele, só que ela fez meio que sem querer, sabe? Ela tava pedindo pra eles parar de brigar, e aí uma hora ela grita e o Lucas simplesmente foi arremessado, voou. Nisso, o Mike acaba ficando em pânico e acaba gritando com a Eleven, tipo, meu Deus, o que você fez aqui? Pelo amor de Deus. E a Eleven, no meio disso, ela foge. Tomada de emoção ali, né? Ela fica meio em choque, tadinha, ela foi embora. No dia seguinte, a Eleven acaba roubando uma caixa de waffles de um mercado, tipo, ela entra, pega as caixas de waffles e vai embora, como se não fosse nada. E aí, enquanto ela tá comendo esses waffles, ela escuta o Mike e o Dustin chamando por ela. E aí acontece aquela cena mega classicona que a Eleven salva o Mike de um penhasco, porque aquele bendito daquele Troy, aqueles meninos valentões, né, que fica zoando os moleques toda hora, eles tinham cercado o Mike e o Dustin e eles obrigaram o Mike a pular de um penhasco, né? Eu não diria que obrigaram o Mike, eles deram uma opção, ou o Dustin perde os dentes ou o Mike pula do penhasco. E o Mike, né, sendo o amigo protetor de sempre, ele preferiu pular de um penhasco ao ver um amigo se machucar. Só que quando o Mike pulou do penhasco, a Eleven salvou ele, porque ela chegou bem a tempo e acabou levitando ele até ali o topo do penhasco. E como se isso não bastasse, ela empurra um dos valentões e quebra o braço do Troy. E aí os dois fogem corrido, né? Só que com todo esse esforço, a Eleven acaba desmaiando e ela é meio que acordada pelo Mike e pelo Dustin, que estão ali encarando ela. E aí acontece uma cena super emocionante, onde a Eleven revela que foi ela que abriu o portal e ela se chama de monstro. Ela acha que ela é um monstro por conta disso, porque agora o Will sumiu e aconteceu um monte de coisa. E o Mike fala que ela não é monstro coisa nenhuma, porque ela salvou ele. E os três, Mike, Dustin e Eleven, dividem um abraço maravilhoso, que, minha nossa, né? Que cena classiquinha. Todos eles voltam pra casa dos Wheeler e o Mike e Eleven, eles compartilham um momento meio íntimo ali, né? Meio bonitinho, que você acha que eles quase vão dar uma bitoca, e realmente isso iria acontecer se o Dustin não entrasse naquele banheiro falando que o Lucas estava avisando que os homens maus estavam indo na direção deles. Então, muito obrigada, Lucas, por ter avisado que ia dar merda, porque realmente ia dar uma bosta. Os três escapam de bicicleta, mas acabam encontrando uma van do laboratório indo na direção deles. E aí, outra cena clássica, icônica acontece, né? Que seria a Eleven fazer a van capotar por cima do carro. É uma cena incrível. Eles fogem até o ferro velho e se escondem dentro de um ônibus, né? Para que os homens maus, digamos assim, não achassem a Eleven. E quem acaba salvando eles ali é o Hopper, que conseguiu se contatar com eles, né? Em algum momento. E aí o Hopper leva eles todos pra casa dos Byers, onde todos os núcleos finalmente ficam reunidos ali. Na casa dos Byers, a Eleven fala ali pra galera que seria vantajoso se eles dessem um banho
nela, basicamente. Isso pode parecer muito esquisito, mas ela disse que ela queria tomar esse banho e aí poderia ajudar a achar a Barbie e o Will. Logo, eles entenderam que se tratava na real daquele tanque sensorial que ela tava falando, né? Basicamente a Eleven tava falando, gente, faz um tanque improvisado pra eu entrar, que aí eu consigo localizar eles. E foi isso que eles fizeram, eles montaram uma piscina lá no ginásio de Hawkins, né? Lá na escola. Uma piscina cheia de sal e água, né? Naturalmente. E antes da Eleven entrar nessa piscina, acontece uma cena super fofa da Joyce com ela, porque a Joyce fala, olha, eu vou estar com você o tempo todo, não se preocupa, quando você ficar com medo, lembra que eu tô ali, sabe, junto com você, eu vou estar segurando sua mão. E isso é muito importante, porque no laboratório ninguém teve esse cuidado com ela. Ninguém chegou e falou, olha, não se preocupa que eu vou estar aqui o tempo todo, bababá. Não, eles davam ordem pra ela, não tinha nada de sentimento. Lembra daquele processo do Brenner lá, o The Box? Então, não tinha nada disso. A Eleven entra naquela piscina e ela acaba vendo a Barbie morta e também encontra o Will futuramente ali, né, alguns segundos depois, e ela consegue se comunicar rapidinho com o Will falando que a Joyce chegaria a qualquer momento e o Will pede pra que a mãe dele se apressasse, porque o tempo dele tava acabando. Chega um momento que as crianças foram deixadas sozinhas lá na escola, porque a Nancy e o Jonathan foram enfrentar o Demogorgon lá na casa dos Byers. A Joyce e o Hopper foram até o laboratório ver o que tava acontecendo, né, em relação ao mundo invertido e tudo mais. E nesse momento, quando as crianças todas são deixadas sozinhas lá no ginásio, o Mike e a Eleven acabam tendo outro momento íntimo, onde tem uma conversa super bonitinha. Eu amo esse diálogo. Parabéns pra quem fez esse diálogo do Mike e da Eleven conversando, porque é ali que o Mike promete pra ela que ia levar ela pro Snowball se ela quisesse, né? Ele meio que convida ela a ir no baile junto com ele e ela aceita. Inclusive, essa foi a cena onde eles se beijaram pela primeira vez. Aí, pessoas fãs de Eleven, essa é a cena, né? Não muito tempo depois, os agentes do laboratório chegam até a escola, porque na real o Hopper acabou entregando a Eleven, entregou a localização dela quando ele tava lá no laboratório junto com a Joyce, em troca dele e da Joyce entrarem no mundo invertido pra procurarem o Will. Então o Hopper meio que entregou a Eleven, gente. Não sei se vocês já repararam nisso. Os agentes chegam lá e a Eleven acaba matando todos eles, ela inclusive desmaia depois. Só que o sangue da galera que acabou de morrer acaba atraindo o Demogorgon e aí que tudo vira uma confusão mesmo. No meio dessa loucura, o Dustin carrega a Eleven até uma outra salinha, que eu acredito que era tipo um laboratório de ciências. Só que o Demogorgon chega até eles e os meninos não conseguem parar o Demogorgon. O Mike promete de novo pra Eleven que ele ia levar ela pro Snowball, né, pra meio que tentar acalmar ela naquele momento de pânico. Mas o final da primeira temporada, vocês se lembram como é que foi, né? A Eleven, ela toma a frente da situação, segurando os amigos dela pra trás, né? Principalmente o Mike, que ele tenta impedir ela de se sacrificar ali. E ela se despede deles todos enquanto ela simplesmente desaparece ao enfrentar o Demogorgon. E aí todo mundo acredita que a Eleven morreu. Só que na real, quando a Eleven acordou, ela já estava no mundo invertido. A gente não sabe como é que funcionou bem esse processo, mas ela saiu ali no mundo invertido e já tentou fugir pela mesma entrada do Demogorgon, sabe? Ela já começou a procurar pelo Mike, começou a gritar por ele, saiu ali da escola, chegou até a casa dos Wheeler. Só que ali, o Mike acaba vendo ela pela janela, o que faz com que os agentes que estavam ali entrevistando o Mike, né, meio que interrogando ele, saíssem da casa. Só que nesse ponto a Eleven já tinha saído correndo, né? E assim a Eleven teria que viver por um bom tempo sozinha ali na floresta, no maior estilo Bear Grylls, sabe? A Eleven sobreviveu na floresta. Você já parou pra pensar nisso? Que a Eleven ficou tipo um mês numa floresta, sobrevivendo sozinha, se alimentando, dormindo, tudo sozinha no meio do inverno. Gente, a Eleven, quem é Bear Grylls perto da Eleven? Só isso que eu tenho a dizer. No mês de dezembro, a Eleven acabou encontrando o Hopper, né? Na real, ela encontrou primeiro uma caixinha cheia de waffles, e aí ela descobriu que era o Hopper. E quando eles se encontraram, o Hopper levou ela até uma cabana, onde eles limparam tudo, né? Ajeitaram para que eles pudessem viver juntos ali. E realmente, isso foi o começo de uma família. Enquanto a Eleven vivia na cabana do Hopper, ela acabava aprendendo ali uma palavra por dia. Ela assistia muito filme, seriado, novela, umas coisas assim, pra poder praticar vocabulário. Eu achava uma coisa sensacional quando eu assistia a segunda temporada. Ela vendo a novelinha lá e a mulher falava um negócio, ela gesticulava igual assim pra poder aprender a palavra. Muito legal isso. No dia do Halloween, a Eleven pede pro Hopper, falando assim, olha, eu quero muito sair pra pedir doce, né? Ela fala trick or treat. Ela queria
queria sair pra pedir doce igual as outras crianças. Só que o Hopper fala que é muito arriscado, que não ia dar. Mas ele promete ali pra ela voltar pra assistir um filme junto com ela, né? Ele fala, não, eu vou sair do trabalho mais cedo, a gente assiste um negócio junto, pode ser? Aí a Eleven fala, né? Não era o que eu queria, mas pode ser. Durante a noite, a Eleven acaba vendo o filme sozinha, porque o Hopper se embolou ali numa investigação dele. E ele avisa em código Morse que ele vai ficar atrasado. Inclusive, isso é uma informação muito boa, porque vocês têm noção que a Eleven sabe código Morse por conta do Hopper? Gente, os meninos, nossa, os meninos ali da party devem adorar muito mais a Eleven por conta disso. Será que eles sabem que a Eleven conhece código Morse? Será que isso já foi falado? Por favor, Duffers, faz uma mini menção, tipo, da galera ficando surpresa que a Eleven conhece código Morse. O Hopper até chega em casa lá durante a noite, só que a Eleven já tinha se trancado no quarto. Inclusive, ela acaba usando os poderes dela naquela noite pra ir até o Mike, né? Ela acessa o véu e vai visitar o Mike, que tá lá com a roupinha de Ghostbusters dele. Inclusive, é uma cena muito boa, porque o Mike meio que sente que ela tá ali, né? Mas ele não acredita nele mesmo. E ele fala naquele momento que ele tá ligando pra ela durante 353 dias. Tipo, consecutivo, todo dia esse menino ligando pra ela. E tem gente que ainda acredita que o Mike e a Eleven não vai ficar junto na série. É sério, o moleque ele liga pra ela todo santo dia, achando que ela tá morta. Imagina sabendo que a menina tá viva. Só joguei. Enfim, essa cena é muito emocionante, porque a Eleven, quando ela tava prestes a tocar no Mike, o Mike levanta e aí ela acaba chorando. Enfim, é uma cena bem triste. O que faz a Eleven chegar no café da manhã no dia seguinte pro Hopper e perguntar quando é que ela poderia ver o Mike. E ela fica super irritada quando o Hopper fala em breve, porque toda hora ele fala, logo. E ela fica comentando, tipo, quando é logo? Você tá falando logo em vários dias aí. Os dois acabam discutindo e a Eleven meio que ataca o Hopper, né? Ela empurra a comida na direção do Hopper e bate a porta. Depois que o Hopper sai pra trabalhar, mais tarde naquele dia, a Eleven decide ir até a escola pra ela poder ver o Mike. E quando ela chega lá finalmente, ela acaba vendo o Mike pessoalmente, né? E ela fica super feliz com isso. Só que ela vê ao longe, assim, que o Mike tá junto com uma menina. Tem uma menina andando de skate, assim, em volta do Mike, que seria a Max, né? Que até aquele ponto a Eleven não conhecia. A Eleven fica com ciúme e derruba a Max do skate. Só que ela fica super tadinha, sabe? Ela fica toda emocionada, toda tristinha, quando o Mike decide ajudar a Max a levantar, né? Ela meio que sente, meu Deus, estou sendo traída. Mó emocionada a Eleven também, né? Mas coitada, ela viu o que ela viu, né? Tadinha, não deu nem tempo. A Eleven volta pra cabana, onde o Hopper tá lá esperando todo sério, né? Ele chegou, imagina o gelo do Hopper, gente, dele chegando naquela cabana e cadê a menina? Onde a menina sumiu. Se eu fosse o Hopper, eu ia desmaiar, certeza. Eu ia falar, não, já era, acabou pra mim. Eles discutem feio, a ponto da Eleven falar que o Hopper era parecido com o Brenner, sendo que foi nitidamente num momento de raiva, né? O Hopper chama ela de imatura e a Eleven acaba surtando, quebrando todos os vidros da cabana, enquanto o Hopper fala que ela não vai poder ver mais TV, sabe? Foi uma confusão muito doida. No dia seguinte, a Eleven tá lá fechada no quarto dela ainda e o Hopper promete que ele consideraria consertar a TV se ela limpasse toda a bagunça que ela fez. Então, né, mais tarde naquele dia, a Eleven começa a limpar a cabana lá, ó que boazinha, né? Ela vai limpando a cagada que ela fez, porque ela quer ver TV, coitada. E ela acaba achando um monte de caixa do Hopper com várias coisas dele, e uma das caixas tá escrito lá, Laboratório de Hawkins, e ela começa a ver algumas coisas sobre o laboratório e sobre a Terry Ives, que era a mãe dela. Porque o Hopper tinha dito pra Eleven que a mãe dela não tava mais ali, sabe? Era como se ela tivesse acreditado que a mãe dela morreu. E ela descobre, na real, que a mãe dela tá super viva, porque ela usa os poderes pra encontrar a Terry Ives, e a Terry Ives até responde ela na hora, né? Chama ela. Só que a Eleven não consegue tocar na mãe dela, e essa cena é bem triste. Eu lembro que eu quase chorei quando eu vi essa cena, gente, juro, da Eleven tentando tocar na mãe dela, e aí a mãe dela some, e a Eleven fica gritando pela mãe. Nossa, aquilo pegou meu coração e fez isso aqui, ó. Deu uma esmagada que eu quase dei uma chorada. Isso só serviu pra Eleven ser incentivada a ir até a Terry Ives, então ela pega uma carona num caminhão, inclusive super perigoso, Eleven. Meu Deus do céu, você entrou num caminhão de um cara desconhecido pra ir até sua mãe, você nem sabe direito o que você vai encontrar, minha nossa senhora. Lá ela conhece a tia dela, a Becky Ives, onde a Becky conta algumas coisinhas sobre a mãe dela e tudo mais. A Eleven percebe o estado vegetativo que a mãe dela tá, e a Becky convida ela a morar ali, se ela quiser, né? Porque o quarto dela tá ali mesmo, toda aquela coisa. Então fica uma sensação de família bem bonitinha ali também. Em determinado
determinado momento, a Eleven tenta contatar a Terry Ives, né? Ela entra nas memórias da Terry Ives, numa das melhores sequências que Stranger Things já fez pra mim até hoje, levando em conta 3 temporadas, porque a Terry Ives mostrou tudo o que aconteceu com ela, mostrou parte da história da Eleven em uma sequência de várias memórias. Inclusive, isso justificou o porquê que a Terry Ives falava algumas palavras soltas, né? Ela ficava falando arco-íris, gira pra esquerda, gira pra direita, girassol, bababá, falava várias palavrinhas assim e a gente pôde entender o que essas palavras significavam também. Só que nesse looping de sonhos aí da Terry, focava bastante numa menina que tava ali junto com a Eleven, que seria a Callie, mas a gente não sabia ainda que era a Callie. Mas isso só instigou a Eleven a procurar saber mais sobre essa menina, até o momento que ela conseguiu encontrar essa menina através do véu, né? Encontrar a Callie adulta. Só que quando ela foi contar isso pra Becky, a Becky tava no telefone falando com a secretária do Hopper. Porque lá na primeira temporada, o Hopper tinha passado na casa da Terry Ives junto com a Joyce e falou assim, olha, se você tiver qualquer notícia dessa menina, me liga. E aí a Becky tava ligando, tentando ali falar com o Hopper e acabou falando com a secretária dele na delegacia. A Eleven viu aquilo como se fosse tipo, nossa, ela quer me entregar pra alguém, sabe? Meu Deus do céu. E aí nisso a Eleven roubou um pouco de dinheiro ali da bolsa da Becky e acabou pegando um ônibus até Chicago, onde ela encontraria a Callie. As duas se reconheceram como irmãs quando elas mostraram o número que elas tinham no pulso, né? E esse período da Eleven com a Callie foi muito importante para definir pra gente esse conceito de que os sentimentos afetam muito os poderes da Eleven, porque a Callie passou por todo um treinamento junto com a Eleven, e ali a Callie instruiu a Eleven a usar a raiva dela, né, relacionada às pessoas que ela ama, que foram machucadas, a ela mesma que foi machucada, para poder incentivar os poderes dela. Inclusive, nessa cena, a Eleven consegue mover um trem na direção dela, né? Um vagão, que é uma coisa extremamente pesada. A Callie também disse que ela estava perseguindo pessoas do laboratório para poder punir elas, justamente pelas coisas que a Callie passou na vida. A Eleven, ela topa ajudar a localizar essas pessoas e, inclusive, se transforma fisicamente, né? Com aquela roupinha que depois a gente ficou conhecendo como bitching, né? Que seria uma maquiagem mais pesada, um gel no cabelo. Gente, eu amo essa roupa da Eleven. Queria que ela tivesse uma versão bitching de novo. Ia ser muito louco. Imagina a Eleven com uma jaqueta preta, por exemplo, aquela jaqueta de couro, com uma maquiagem assim, semi-bitching, sabe? Ai, ia ser tão legal. Eu não sei se eu acho legal, porque mais ou menos esse é meu estilo de vida. A Eleven acaba localizando um cara chamado Ray, que foi o responsável em dar choques na cabeça da Terry Ives e também na Callie, né? Então ele fez mal tanto a Callie quanto a Terry Ives e, consequentemente, a Eleven. Eles invadem a casa do Ray, só que antes que a Eleven pudesse matar ele, ela vê uma foto da família do Ray. E aí ela meio que desiste de matar ele. E também ela fica meio confusa nessa cena, porque o Ray fala que o Brenner tá vivo e que ele pode levar ela até ele. Tipo, ó, eu posso te ajudar a encontrar ele, aí você se vinga aí e tal. A Callie não acredita, ela inclusive saca uma arma pra poder matar o Ray, só que a Eleven não deixa, meio que tira a opção ali da Callie. Quando o grupo ali da gangue da Callie volta até o armazém, a Callie explica todo o processo dela, né, como ela enfrentou todos esses problemas que foram aparecendo na vida dela, e ela aconselhou a Eleven a enfrentar os próprios traumas, né, inclusive a Callie foi a primeira pessoa que aconselhou isso pra Eleven. O Hopper também aconselharia lá na terceira temporada, mas a Callie foi a primeira pessoa que falou isso. Inclusive, a Callie materializou o Brenner na frente da Eleven, e o Brenner falou a mesma coisa, né? O Brenner tava falando o que a Callie queria, é claro, né? Aquele Brenner fake. Falando que ela precisava confrontar, assim, todos os traumas dela, todos os problemas, porque senão isso ia acabar apodrecendo ela, né? Ela nunca conseguiria seguir em frente se ela não enfrentasse os próprios problemas. Quando a polícia começou a invadir o armazém, toda a gangue da Callie, junto com a Eleven, fugiu. Só que a Eleven não conseguiu fugir junto com a Callie. Ela escolheu os amigos dela, ela escolheu priorizar o Hopper, o Mike, todo mundo, porque ela tinha visto minutos antes que o Hopper e o Mike estavam em apuros, né? Eles estavam pedindo ajuda, enfim, estavam numa situação meio tenebrosa. E assim a Eleven deixou a gangue ali da Callie, né? E nunca mais essas duas se viram. Eu espero que isso mude futuramente, gente. Vocês não fazem a menor ideia o quanto eu espero que essas duas se reencontrem, porque a Callie
Kylie se importa sim com a Eleven, no meu ponto de vista. Ela ficou chateada e tal, mas ela não ficou chateada num nível que ela machucaria a Eleven. A Eleven chega na casa dos Byers bem a tempo de salvar todo mundo de uma onda de Demodogs. Inclusive, acontece ali um reencontro super marcante, né? Da Eleven com o Mike, da Eleven junto com o Hopper, com a Joyce, com os amigos dela. Assim, são muitas emoções que acontecem nessa cena. Eu acho que marcou qualquer pessoa que gosta de Stranger Things. Eles armam um plano pra poder enfrentar o Mind Flayer e, basicamente, o papel da Eleven é fechar o portal. E, assim, ela só consegue fazer isso, gente, porque teve um episódio inteiro que focou nela treinando com a Kylie. Quando ela canaliza toda aquela raiva, toda aquela fúria dela, a Eleven é capaz de fechar o portal e finalmente ter essa impressão de que acabou, né? Agora acabou, finalmente. Um mês depois, o Hopper acaba encontrando o Dr. Owens, que fornece pra ele uma certidão de nascimento falsa, né? Como se fosse um certificado de adoção pro Hopper em relação a Eleven. E o Owens vai falar, olha, eu aconselho você manter a Eleven, assim, isolada por tipo 1 ano, né? Porque eu acho que é mais seguro. E o Hopper convence o Owens a liberar a Eleven por pelo menos 1 noite, porque afinal de contas era a noite de Snowball e o Mike já tinha convidado a Eleven, toda aquela coisa, e eles foram pro Snowball juntos, onde teve uma cena super bonitinha, eles se beijaram, tudo mais. Então ficou aquela vibe de coisa muito legal acontecendo na vida da Eleven, só que ninguém sabia que o mundo invertido ainda estava por aí, né? Você ainda tinha muitas coisas pra acontecer. E uma coisa que eu acho muito interessante é que na segunda temporada a Eleven sozinha definiu o conceito de família dela, porque todo mundo nessa temporada falava, olha, você seja muito bem-vinda aqui em casa, você tá em casa agora, com aquela ideia de que, nós somos sua família. Então a Kylie fala isso pra ela, a Becky fala isso pra ela, o Hopper fala isso pra ela, todo mundo comenta isso com ela e ela decide sozinha onde é a família dela. Quando ela decide abandonar a Kylie e ir pra Hawkins, por exemplo, a família dela é o pessoal de Hawkins. As coisas pareciam muito bem em 1984, até que finalmente o verão de 85 chegou e digamos que ele seria um pouco inesquecível. Em 1985, o Mike e a Eleven estavam mais próximos do que nunca. Inclusive, né, não julgo nada, gente. Tem uma galera aí no fandom que fica, ai, não, mas nossa, você ficou insuportável, nossa. Galera, tenta vocês ficar 1 ano sem ver o Boy Magia, a Mina Magia aí de vocês, achar que a Mina Magia morreu e uns negócios assim. Aí quando você tem a oportunidade de ficar junto, vocês não vão ficar, não. Conta outra, tá, conte-me mais. Adolescente no auge dos hormônios? Tá. Só que assim, a Eleven não tá saindo de casa ainda, né? Então ela tem que ficar só nos rolês ali na casa do Hopper e tal, não pode sair muito. A única vez que ela saiu, assim, no começo da temporada foi quando eles foram todos receber o Dustin, que tava voltando de um acampamento de verão. E o Dustin contou a novidade, falando que agora ele tava namorando e que eles poderiam falar com a namorada do Dustin, a Suzy, se eles montassem um rádio lá e tudo mais. E aí lá foi o grupo todo da party e subiu uma colina gigantesca pra poder montar um bendito rádio. Só que o Mike e a Eleven não tava muito afim, não. Eles falaram, gente, subir a montanha aqui pra falar com a mina que eu não sei quem é. Não tô afim, não. Prefiro voltar pra casa com meu boy magia, com a minha mina magia e ficar um tempo a sós lá com eles. Então, o Mike e a Eleven, eles não foram muito nesses rolês aí com todo mundo e tal, porque eles preferiam ficar um com o outro. Naquela noite, o Hopper, ele tentou ter uma conversa, assim, de coração aberto, né? Digamos assim, uma conversa franca sobre o que ele tava pensando da relação do Mike e da Eleven. E eu não sei porque eu nunca vou entender a lógica por trás dessa cena do Hopper, que ele simplesmente decidiu mentir e falar que a avó do Mike tava passando mal e tava sofrendo a véia lá. E aí ele fez o Mike prometer, quando os dois estavam sozinhos no carro, de que ele ia parar de ver mais a Eleven, né? Ia reduzir isso daí e tudo mais. E caso ele não fizesse isso, ele ia proibir o Mike de ver a Eleven. Então, assim, foi uma sacada nada ok, Hopper. Foi totalmente contrário às coisas que você tava fazendo na segunda temporada. Foi totalmente contrário àquele abraço que você deu no Mike, falando que tudo ia ficar bem. Nada a ver, Hopper. Nada a ver e não tem nenhuma lógica isso. Mas foi isso que o Hopper fez. Quando o Mike se atrasou na manhã seguinte, a Eleven ligou pro Mike, né, pra perguntar onde é que ele tava e tudo mais. E o Mike mentiu, falou que a avó dele ainda tava doente, tava mal e ele precisava ficar. Só que aí, a gente descobriu que o Hopper não mentiu apenas uma vez, mas ele fez com que o Mike ficasse em maus lençóis de propósito, porque o Hopper falou pra Eleven que a avó do Mike tava bem. E aí, quando o Mike seguiu o que era pra fazer, né, seguiu a mentirinha
vozinha ali que foi proposta pelo Hopper, a Eleven falou, não, mas o Hopper falou que sua avó tava bem. Ou seja, fez o Mike mentir 2 vezes. O Hopper foi um mestre do crime, gente. Ele armou perfeitamente pra dar uma confusão, mas a Eleven estranhou, né? Tipo, o Mike desligou o telefone meio rápido e tal, falou que tava com saudade dela e desligou o telefone. E aí a Eleven achou isso esquisito e acabou indo até a Max pra pedir ali alguns conselhos pra ela. E a Max fez a excelente sugestão que, gente, sarcasmo, tá? Não é excelente sugestão, mas enfim. A Max falou que se o Mike não conseguisse se explicar, era pra Eleven terminar com ele. Tá, mas isso resultou numa cena super divertida da Max e da Eleven no shopping. Eu gosto muito dessa cena, eu achei muito bonitinha, eu achei uma cena essencial, apesar de ter alguns contras, né, na 3ª temporada, que vocês vão saber clicando nesse vídeo aqui, que vai estar aparecendo no card. Só que assim, nesse dia do shopping, que era um local que a Eleven nem poderia estar, né, porque ela não pode ir pra uns lugares abertos assim e tal, as duas viram os meninos lá no shopping também, e o Mike não conseguiu se explicar pra Eleven quando ela confrontou ele naquele momento. E foi assim que a Eleven decidiu dar um pé na bunda do Mike, como a tradução ficou, né? Um pé na sua bunda. Acho que ficou assim em português. Ou seja, basicamente a Eleven terminou com o Mike porque ele não soube se explicar numa mentira que o Hopper mandou ele fazer. Enfim, naquela noite lá na cabana do Hopper, as meninas decidiram investigar algumas coisas, digamos assim, por brincadeira. Elas espionaram os meninos, viram eles falando que as mulheres eram uma espécie diferente. Na real, era o Lucas que falou isso, né? O Mike, ele tava mais o menino sofrido, falando assim, ai, o que eu fiz de errado? Oh, meu Deus, por que, Deus? Ele tava meio desesperado e o Lucas tava falando, não, cara, é assim mesmo, que elas são espécie diferente. E aí isso eu acho muito furo, porque, tipo, a Eleven ficou brava com um negócio que não foi nem o Mike que falou. Mas enfim, né, 3ª temporada. 3ª temporada. Mas o importante dessa cena é que a Eleven acabou dando uma olhadinha no que o Billy tava fazendo também, né? Junto com a Max, porque ela tava brincando ali com a Max e tal. E aí teve uma hora que caiu, foi sorteado ali que elas deveriam investigar o Billy. Investigar, digo, bisbilhotar, né? E aí a Eleven viu uma coisa super esquisita de uma mulher meio em sofrimento, com um Billy perto dela. E o Billy olhou pra Eleven de maneira meio esquisita. Então tava alguma coisa muito estranha rolando. E a Max e a Eleven iriam investigar isso a fundo no dia seguinte. Então, quando amanheceu, a Eleven e a Max foram até a casa da Max, né, que é onde ela mora ali com o Billy e tudo mais, pra ver se elas achavam alguma coisa que poderia explicar o comportamento do Billy. Elas acharam coisas que apontavam pra piscina de Hawkins, né, como por exemplo, um apito, um colete salva-vidas, umas coisas assim. Então, elas decidiram investigar agora na piscina. Quando elas chegam na piscina, elas descobrem que supostamente a Heather sumiu, ela não apareceu pra trabalhar, nem nada assim do tipo. E aí, através de uma fotografia da Heather, que a Eleven encontrou ali na própria piscina mesmo, ela conseguiu contatar a menina e viu que a Heather tava em apuros, né? Foi uma cena muito assustadora de assistir na primeira vez, mas foi ali que elas tiveram certeza que aconteceu alguma coisa. Depois disso, a Max e a Eleven decidiram ir até a casa dos Holloway, que é onde a Heather morava, apenas pra descobrir uma cena muito esquisita. Tava tipo o Billy, a Heather, os pais da Heather, eles estavam tudo normal ali, como se não tivesse acontecendo nada. E aí a Eleven e a Max saíram da casa meio desconfiada assim e tal. A Eleven mais desconfiada do que a Max. Só que esse foi o momento, por exemplo, que o Mind Flayer conheceu a Eleven, assim, reconheceu ela, né, na real. Viu que, olha, é pra isso que você está aí, Billy, é pra isso que você está aí, Heather, é pra você dar um jeito nessa menina que acabou de confrontar vocês, porque eu me lembro dela. Na manhã seguinte, a Eleven e a Max foram até a casa do Mike, depois deles terem ligado pras meninas, falando que tinha acontecido uma coisa muito estranha, né? Código vermelho. Eles falaram, vocês têm que vir aqui. E aí, quando elas chegaram lá, todo mundo atualizou todo mundo, né? Os meninos falaram, olha, o Will tá sentindo um arrepio na nuca, que ele sente que o Mind Flayer ainda está aqui. Eles começaram a conspirar, falando quem poderia ser o hospedeiro do Mind Flayer, né? Já que ele estava entre nós, quem poderia ser a vítima? E aí as meninas falaram que o Billy tava agindo muito esquisito e que talvez devesse valer a pena dar uma olhadinha nele. O grupo todo vai até a piscina pra pensar numa forma de prender o Billy ali, né, testar pra ver se ele realmente é o hospedeiro ou não. E acontece uma cena da Eleven com o Mike, onde o Mike fala que o Hopper que obrigou ele a mentir, várias coisas assim, e ainda por cima comenta que a Eleven é a coisa mais importante da vida dele. Só que a Eleven rebate falando que agora talvez ela devesse passar mais tempo com a espécie dela, né, então ela tava meio brava ainda. O grupo consegue bolar um plano pra prender o Billy na sauna, só que essa sauna não segura o Billy por muito tempo, e ele ataca
a Eleven, tipo, quase matando ela. Mas ela foi salva pelo Mike, que depois ficou em perigo também, porque o Billy voltou a atenção dele pro Mike. Só que finalmente a Eleven tirou forças, não sei da onde, ela tava no chão, sabe, gente, jogada. Ela tirou força, não sei da onde, pra poder defender o Mike numa cena super épica, super bonita também. E essa cena é importante, gente, porque foi nessa cena que determinaram que não apenas sentimentos negativos podem influenciar os poderes da Eleven. Tem sentimentos ainda mais fortes que podem deixar os poderes dela mais forte ainda se ela souber usar. No caso, o sentimento predominante dessa cena era amor. Era um sentimento positivo, né? Foi uma coisa de proteção. Ela queria proteger o Mike. Então não foi a raiva que enfrentou o Billy naquele momento e ajudou a enfrentar toda a cena. Foi, na realidade, o sentimento positivo de amor. Foi muito mais poderoso que o sentimento de raiva. E isso é uma informação muito importante que Stranger Things deu pra gente. E muita gente não para pra ponderar sobre isso, sabe? Então é por isso que eu estou comentando aqui. Depois da sauna, todo mundo foi dormir lá na casa dos Wheeler. Inclusive, eu não entendi até hoje porque não mostrou todo mundo lá no sleepover, sabe? Passando a noite na casa dos Wheeler. Porque no dia seguinte, tava todo mundo com a mesma roupa, acordou no porão, todo mundo. Então por que você não mostrou como é que foi a noite lá na casa do Mike, com todo mundo dormindo lá no porão, depois desse evento traumático, sabe? Eu acho que eles perderam uma oportunidade muito grande, mas enfim. No dia seguinte, a Nancy e o Jonathan foram até lá a casa dos Wheeler, né? Quer dizer, a Nancy voltou pra casa e o Jonathan encontrou ela lá. E a Nancy contou das coisas esquisitas que aconteceram no hospital relacionado à senhora Driscoll, porque se vocês se lembram bem, né? A senhora Driscoll e o Billy eram ambos hospedeiros, então tudo que acontecia com um tava acontecendo com o outro também. E aí, naquela cena, todo mundo meio que se atualizou e decidiu ir até o hospital pra ver se a senhora Driscoll conhecia a fonte de tudo aquilo, né? Foi no hospital que o Mike e a Eleven meio que se reconciliaram, tiveram uma conversa envolvendo M&M's lá, que foi muito bonitinha. Só que a Nancy e o Jonathan foram atacados pelo Tom Holloway e pelo Bruce, que era um outro jornalista lá que trabalhava com eles. O Bruce e o Tom acabaram se unindo e virou uma criatura lá toda grotesca que quase matou a Nancy se não fosse a Eleven chegando bem a tempo e jogando a criatura pela janela. No dia 4 de julho, né, no dia seguinte, depois dessa encrenca toda, a Eleven acaba contatando o Billy no Void, né, lá no véu, mas aí o Billy tá sentado na cama fazendo nada e todo mundo meio que concorda, falando, isso aí é uma armadilha, ele quer que você vá até ele, mas isso não vai acontecer, a gente tem que descobrir a fonte de outro jeito. E dessa forma, a Eleven decide tentar o mesmo método que ela usou com a Terry Ives na segunda temporada, pra tentar revisitar as memórias do Billy, pra talvez descobrir alguma coisa, né, ver alguma memória, qualquer coisa assim, pra ver se ele já foi até a fonte. Depois de passar por uma série de memórias envolvendo a Califórnia, a Eleven finalmente encontra a fonte de tudo, né, onde tudo tinha começado, só que de repente acontece uma ilusão do Billy ameaçando a Eleven, falando que ele ia matar todo mundo, né, no caso o Mind Flayer ia derrotar todo mundo, ia matar ela, enfim, ele meteu muito medo na Eleven naquela ilusão, até ela conseguir revidar, e aí tadinha, ela acorda dessa ilusão, ela sai desse transe, né, que ela tava no Void, chamando pelo Mike, desesperada, enfim, é uma cena que dá um pouco de medo. Os possuídos pelo Mind Flayer acabam se unindo, virando um monstro gigantesco, que se eu não me engano, no roteiro eles chamam esse monstro de monstro-aranha, aranha-monstro, enfim, e essa aranha-monstro acaba atacando a cabana onde todos eles estão e acaba ferindo a perna da Eleven. Ela consegue lutar contra o monstro, dividindo a cabeça dele no meio e dando tempo pra todo mundo fugir. Só que essa cena da cabana, gente, pra mim foi a melhor cena de ação da terceira temporada. Eu fiquei eu não conseguia nem piscar assistindo a Nancy nessa cena, ó. Parabéns. O grupo para no mercado para tentar tratar a Eleven e para ver quais seriam os próximos passos ali, agora o que eles iam fazer, né? O Mike e a Eleven acabam tendo uma conversa super bonitinha envolvendo os sentimentos do Mike, que ele fala sobre o que ele tá sentindo em relação a Eleven, algumas coisas assim. E quando ele tava prestes a falar que amava ela na cara dela, né? Porque ele já tinha dito isso lá na cabana e a Eleven escutou, inclusive essa cena, gente, é por isso que eu gosto dela. A Eleven foi uma miguezenta, gente, foi uma fifi, porque ela
ela escutou o Mike falando que amava ela na terceira temporada e ela ficou quieta. Ela falou, não, vou esperar ele falar. Eu vou esperar ele falar. E aí no mercado, ele ia falar, só que o Dustin interrompeu. O Dustin interrompeu, foi uma ligação toda torta e eles falaram, cara, eu acho que o Dustin tá precisando de ajuda com alguma coisa. A Eleven contatou o Dustin e viu que ele tava na realidade ali no cinema, né, lá no shopping, no Starcourt Mall. E quando eles chegaram lá, foi bem a tempo de salvar todo o Scoop Zahoy de um bando de russo que tava prestes a matar eles. Os poderes da Eleven começaram a falhar nesse momento, ela desmaia ali no shopping, ela tem que arrancar uma criatura, gente, um bicho de dentro da própria perna, assim, foi uma lambança que aconteceu nesse shopping, mas pelo menos isso deu um tempo perfeito pro Hopper, Murray e Joyce chegarem até o shopping e finalmente o grupo todo estava reunido. E assim, gente, muita coisa aconteceu nesse final de temporada, né, muitos planos envolvendo eles, mas eu vou focar mais na parte que tem a ver com a Eleven, tá bom? Já que o Arquivo Stranger tem a ver com ela. Em determinado momento, o Billy consegue capturar a Eleven depois dele nocautear o Mike e a Max. Só que durante esse ataque, a Eleven consegue se contatar com o Billy. Ela consegue atingir o emocional do Billy falando das memórias da mãe dele pra ele. Isso é suficiente para que o Billy se sacrificasse pela Eleven. Ele entra na frente do monstro de aranha e da Eleven, né? Meio que ficando ali pra proteger ela. E o monstro acaba matando o Billy nesse processo. Só que nesse momento também, a Joyce estava girando a chave daquela máquina dos russos, né? Causando uma explosão ali que sumiu com o Hopper, né? Praticamente matou ele, digamos assim. E quando tudo isso acaba, a Joyce e a Eleven se encontram do lado de fora e trocam um olhar meio que indicando que o Hopper tinha morrido, sabe? É uma cena bem emocionante, é uma cena bem triste. E depois disso, a gente vai parar lá em outubro, 3 meses depois desse acontecimento do shopping, onde a gente vê que a Eleven, na verdade, agora está morando ali com os Byers e ela vai se mudar junto com a Joyce para algum lugar que hoje a gente sabe que é a Califórnia, né? Hoje sabemos que os Byers se mudaram para a Califórnia. Eles todos se despedem de uma maneira bem emocionante e antes da Eleven ir embora, ela tem uma conversa com o Mike que ela fala sobre os sentimentos dele, né? Tentando fazer com que ele repetisse que amava ela, mas aí ela só responde que ela ama ele também. E eles dividem um beijo lá e combinam de se encontrar no feriado de Ação de Graças, no Natal, enfim, eles fazem altos planos. A Eleven também lê uma carta que o Hopper tinha escrito pra ela, né, tentando falar de conversas do coração, onde o Hopper incentiva ela a ouvir mais essa parte sentimental dela e enfrentar o máximo de traumas que ela conseguir da vida. Porque você enfrentar esses traumas significa que você finalmente está vivendo. Então, aquilo que a Kali falou lá na segunda temporada é repetido novamente na terceira, antes da Eleven deixar Hawkins com os Byers. Cara, uma das coisas que eu espero da Eleven, tanto na quarta temporada como na quinta, é justamente aquilo que eles estão batendo na tecla toda hora, que é essa questão dela lidar com os traumas dela. Ela precisa se conhecer melhor, ela precisa saber o que aconteceu com ela, que às vezes não foi contado, ou que ela não lembra, ou qualquer coisa assim. Eu quero que ela saiba do pai biológico, eu quero que ela saiba mais sobre a mãe, e tenha mais contato com a mãe, porque assim, gente, vou proteger Terry Ives o máximo que eu puder. Então eu acho que na quarta temporada eles vão focar bastante nessa questão de enfrentamento de traumas da Eleven. Como eu comentei lá no vídeo das possíveis vítimas da quarta temporada. Esse lance do sentimento da Eleven sempre foi relevante, sabe? Essa coisa de o Brenner tentar isolar os sentimentos dos cobaias foi uma coisa muito forte. E é por isso, por exemplo, que o relacionamento do Mike com a Eleven é uma coisa que vai além de tipo, é um casalzinho da série. Não, não é isso. Isso foi importante pro desenvolvimento de ambos, porque isso significou que o Brenner não conseguiu atingir totalmente essa apatia da Eleven. Muito pelo contrário, ela é muito empática. O Mike foi a primeira pessoa que fez ela sentir alguma coisa, e isso é relevante e deve ser considerado na série. Agora, na quarta temporada, eu acredito que a Eleven ela tem que se tratar com o passado dela. Ela tem que conhecer o máximo possível, como eu falei, e entender essa questão dos sentimentos. Ela processar essa questão dos sentimentos tem muito a ver também com a fase da vida dela. Então, por exemplo, pequenas coisas como amigos não
mentem, sabe essa coisa de mentira que a Eleven tem uma aflição muito grande? Eu sempre parei pra pensar o que aconteceria se a Eleven mentisse, se ela se propusesse a mentir pra proteger alguém, pra fazer alguma coisa. Isso poderia criar um tipo de debate muito interessante, especialmente entre ela e o Mike. Mas não só com isso, né, mas com todos os amigos, com a percepção do público pra Eleven. Eu acho que essa questão de você mentir, da Eleven mentir, fazendo aquele tipo de mentirinha que todo ser humano tem quando alguém chega pra você e pergunta, tá tudo bem? E você fala, tá. Só que às vezes você não tá bem, sabe? É aquela piada de, e fora do Stories, você tá bem? Sabe? Esse tipo de coisa. Porque a Eleven é extremamente sincera e vai ser muito interessante ela deixar os próprios sentimentos complexos. E é isso que eu quero ver pra ela. Porque a Eleven, acima de tudo, sempre foi acostumada a proteger os outros. Só que agora, desde ali da terceira temporada, desde o tipo de desfecho que eles montaram na terceira temporada, não é ela que protege mais. Ela também é protegida. Na terceira temporada, se vocês forem reparar, a Eleven trouxe eles todos até aquele momento. Só que no momento final, a Eleven não tinha poderes. Quem ajudou foi Mike, Max, Lucas, Dustin, todo mundo ali, o Hopper, a Joyce, que giraram a chave ali da máquina, né? Foram os responsáveis pela destruição da máquina. O próprio Billy, que se sacrificou. Então, no final, foi um trabalho em conjunto. E ali você já cria essa ideia de, olha, Eleven, você precisa de ajuda. Olha, pessoal, a Eleven não é especial só porque ela tem poderes. Tá na hora dela ser especial além dos poderes. E eu acho que é por isso que eles tiraram os poderes dela. Pra mostrar essa visão mais humana da personagem. Pra mostrar essa coisa de a Eleven é especial porque ela é ela. Apenas isso. Então eu acredito que vai ser muito interessante ver uma quarta temporada com a Eleven dando aquelas mentirinhas básicas, tentando proteger os outros, mas se sentindo impotente, né? Não se sentindo na capacidade de proteger e tendo que aceitar que agora ela tem que ser protegida algumas vezes, sabe? E ao mesmo tempo ela tem que aprender a lidar com os traumas dela pra que eles não dominem ela e matem, figurativamente, digamos assim, ela de forma que a Kali previu lá na segunda temporada. Então é isso que eu espero pra Eleven nessa quarta temporada. Eu espero uma Eleven muito mais humana. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, o Arquivo Stranger gigante, né, do jeito que vocês gostam. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você acha que gosta de Stranger Things, né, todo mundo que você sabe que curte essa série, que curte a Eleven. Esse quadro aqui dá muito trabalho, então essa é a forma que vocês podem ajudar, tá bom? Deixando o seu like, compartilhando aí. Todo mundo, todos os personagens de ST, gente, vão ter um Arquivo Stranger, não se preocupem com isso, tá? Vai chegar o seu personagem favorito em algum momento. Eu demoro pra fazer o quadro justamente porque ele é um quadro demorado pra se produzir, mas eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!